Olá a todos, obrigado por estarem assistindo o webinar. Meu nome é André Luiz, eu vou passar com vocês um webinar, vou apresentar para vocês um webinar sobre a nova era da competitividade, que basicamente é uma apresentação sobre o processo de transformação digital e o impacto que esse processo de transformação digital teve nas organizações com relação à competitividade. O nome do webinar se chama A Nova Era da Competitividade, porque, como eu vou mostrar para vocês, esse processo de transformação digital criou uma nova era de competitividade com novos desafios para as organizações. Então, durante esse webinar de mais ou menos uma hora, eu vou passar os principais conceitos relacionados à transformação digital na perspectiva de estratégia. Falar um pouco de mim, meu nome é André Luiz Moser, eu sou consultor da área de tecnologia já há mais de 16, 17 anos. Trabalhei em grandes empresas aqui em São Paulo, como a Accenture, a Deloitte, a PwC, sempre na área de consultoria de planejamento estratégico, e nesses últimos anos mais focado, mais direcionado para transformação digital em empresas como Oracle e Tivit. Eu sou sócio da consultoria chamada Digital, que ajuda as empresas com relação a treinamento e consultoria sobre transformação digital. Eu recentemente fiz uma especialização na Escola de Negócios do MIT, chamada Digital Business Strategy, que nada mais é que estratégia de negócios digitais, onde eu aprendi uma série de conceitos interessantes que eu trago nessa apresentação. E a ideia é o mesmo processo que eu faço nas consultorias, ajudar as empresas a entenderem, pavimentar esse caminho de transformação digital, é, suportados por pilares que são importantes e que toda estratégia de transformação digital deve ter. E eu vou passar, vou comentar, vou falar sobre sistemas ao longo do webinar. Já atendi vários clientes grandes também. Com relação ao webinar em si, a minha ideia é passar alguns tópicos que são interessantes e que são muito importantes, de novo, nesse pilar de estratégia de transformação digital. Como eu falei, a ideia é mostrar, explicar esses pilares que, no meu ponto de vista, são fundamentais para pavimentar esse caminho de estratégia de transformação digital dentro das organizações. Então, eu vou falar sobre o que é a transformação digital, quais foram os principais eventos de transformação que ocorreram no mundo de tecnologia, vou falar um pouco sobre a segunda era das máquinas, a economia digital, a nova organização digital, as três perguntas fundamentais que as empresas têm que se fazer com relação à transformação digital, e vão entrar no framework de transformação digital. Esse framework de autoria minha, eu que criei, e a ideia é que esse framework contém todos esses aspectos que eu comentei, que são importantes da transformação digital no aspecto de estratégia. E aí eu detalho lá, quando eu for mostrar, eu detalho para vocês mais, mas basicamente é estratégia, modelo de negócio, produto, operação, principais competências digitais, aceleradores digitais, e por último termino com um caso real que eu apliquei numa empresa com esse framework que eu acho muito interessante trazer aqui para explicar para vocês. Começando a falar um pouco mais sobre transformação digital em si, tem uma definição de transformação digital que eu acho muito interessante, que o George Westerman traz para a gente. Ele é um pesquisador, um estudioso do MIT com relação à economia digital. Muitos dos termos que a gente usa em economia digital veio da economia tradicional, e ele fala isso que quando se trata de digital transformation ou transformação digital, o que importa a resposta não é o dígito e sim a transformação. E por que ele fala isso? Isso já é consenso, a gente já entende isso hoje, esse processo, de que o cerne da questão da transformação digital dentro das organizações não é a tecnologia, e sim a transformação. A gente estuda isso, a gente vê que ao longo desses últimos 3 séculos várias transformações aconteceram nas empresas, decorrente de processos de evolução tecnológica, e hoje não é diferente, o que a gente vive hoje não é diferente. A transformação digital chega na sociedade, chega nas empresas, e quando as empresas se veem diante desse grupo, desse set de tecnologias emergentes, as empresas têm que olhar para dentro de si, elas são obrigadas a olhar para dentro de si e se remodelar, se reestruturar como negócio, por isso que a transformação é de negócio, por meio das tecnologias digitais. As tecnologias digitais são catalisadores e a transformação é o cerne da questão dentro das organizações. É por isso que o George
que o George fala isso, de que a resposta é a transformação e não a tecnologia. Toda empresa que fizer um processo ou um projeto ou montar uma estratégia de transformação digital, acreditando que vai conseguir atender melhor o seu cliente ou ter mais eficiência operacional, simplesmente implantando tecnologia e não mudando a forma como a empresa olha para ela trabalha e olha para essas tecnologias, a probabilidade de você conseguir ter sucesso é muito baixa e a gente já tem vários casos na literatura explicando isso. Reforçando o ponto que o George comentou, houveram basicamente três grandes transformações tecnológicas que impactaram as organizações nesses últimos 3 séculos. Eu trago elas para vocês aqui, por volta da metade do século XVIII, 1750, a gente teve a que a gente chamou de mecanização, com as máquinas a vapor e as máquinas movidas a água. Esse foi um processo muito grande, que teve um impacto muito grande nas organizações. A gente segue esse processo com a massificação por meio da energia elétrica por volta de 1880. A gente fala que foi uma era da produção em massa, porque logo depois do surgimento da energia elétrica, o Henry Ford consegue criar a linha de produção e a gente tem dali para frente todo esse processo de operacionalização de produção em linha de produção. A automação com a parte de eletrônica em 1969, que foi o grande boom, que fez com que nós chegássemos onde nós estamos hoje, com os circuitos integrados, substituição das válvulas, criação do transistor, circuito integrado, e mais uma série de melhorias que vieram depois, como a memória, como os discos rígidos, como toda a questão de sistemas operacionais, o primeiro browser, a internet, e criando o terreno para o que a gente tem hoje quando a gente fala de transformação digital. E por último, a gente tem a era que a gente vive hoje, que é a quarta grande era, onde a gente chama de digital, que é onde nós temos as tecnologias emergentes. Mas o cerne da questão, todos esses quatro grandes pilares tiveram como cerne a transformação por meio da tecnologia, mas sempre olhando para a transformação de negócio. A tecnologia sempre como catalisadora da transformação de negócio. Um ponto importante para entender: algumas literaturas já falam que esse processo de transformação digital que nós estamos vivendo hoje já é inerente de uma segunda era das máquinas que a gente está vivendo. E se fala isso porque se entende que nós mudamos de sistema, nós estávamos num sistema de força, que a gente vê onde está a mecanização, a produção em massa e a automação por meio da energia elétrica, por meio da eletrônica, né? Nós saímos de um sistema de força, que a gente chama de power system, onde nós tínhamos a automação e o reforço da automação, deixando a automação mais inteligente, e a gente parte para um sistema que é um sistema mais inteligente nessa segunda era da, das máquinas, onde a gente chama de sistemas de controle, são sistemas mais inteligentes que permitem um controle das coisas e não somente a automação. E o digital está nessa categoria da grande segunda era das máquinas. A gente pode dar como exemplo aqui essa capacidade cognitiva que os algoritmos de aprendizado de máquina, de machine learning, de deep learning, de reinforcement learning estão trazendo para a gente. A gente já tem algoritmos hoje capazes de reconhecer imagens mais rápidos que seres humanos. Além disso, a gente ainda tem algoritmos capazes de reconhecer face, coisas que a gente sabe que notoriamente eram coisas que nós entendíamos como cognitivas que só os seres humanos conseguiam fazer. A gente vem aí numa escalada tecnológica sem precedente. Eu gosto de colocar esse gráfico nas minhas apresentações para os clientes, porque para explicar para os clientes do que a gente está falando, né? A gente fala muito de desenvolvimento tecnológico nesses últimos 30, 40, 50 anos, aí desde 1970, mas a gente tem que entender que esse processo de evolução tecnológica é muito anterior, né? Vem lá do Gutenberg com a invenção da imprensa, e aí a gente passa aí por uma série de desenvolvimentos. Eu marquei ali no gráfico a primeira grande transformação, a segunda grande transformação, a terceira grande transformação com os microprocessadores, e a gente vê que tem uma correlação total entre a entrega de valor que a tecnologia tem para a humanidade e as eras de transformação, a primeira, a segunda e a terceira grande era. A gente não sabe onde vai terminar essa quarta grande era que a gente está vivendo hoje, porque nós não sabemos se essa onda digital que a gente está vivendo hoje com as tecnologias emergentes, ela está apenas surgindo, se ela está no pico ou se ela vai ter uma queda. A gente não sabe em que momento nós estamos nesse platô
com o digital. Mas a gente sabe notoriamente o impacto que essas três grandes ondas tiveram no desenvolvimento tecnológico, como eu mostro o gráfico. Um conceito importante para a gente abordar aqui é com relação à economia, né? Ali por volta de 1995 a gente teve o lançamento do primeiro browser, que foi o Internet Explorer, e 10 anos depois, não coincidentemente, a gente teve o lançamento do Facebook, um pouco antes do MySpace, um pouco antes do Orkut. Uma série de plataformas surgiram entre 95 e 2005 e houve uma mudança significativa em alguma coisa nesses 10 anos da história. E o que a gente lê na bibliografia, é que surgiu um conceito chamado economia digital. O Facebook e essas plataformas digitais trouxeram um conceito novo chamado economia digital, que é diferente da economia de escala, que foi uma economia que sempre esteve aí presente nas organizações por mais de 100 anos, desde a revolução gerada por meio da energia elétrica. Né? Há uma grande diferença entre as duas, e eu vou rapidamente explicar para vocês aqui. A economia de escala tem como cerne da questão você ter a redução do custo médio da produção por meio, assim, como posso dizer, como posso explicar, por meio da diluição dos custos fixos do parque fabril que você tem, é, da diluição desse custo fixo na quantidade de itens que você produz e que você vende. Ou seja, quanto mais você vende itens, quanto mais você coloca produtos no mercado, mais você consegue diluir o custo fixo da sua produção. Isso, por meio da eficiência, você gera um efeito de redução de custo médio dos produtos, e aí você gera um diferencial competitivo por meio da escala. Por isso que se chama economia de escala. Você escala essa sua produção, seu parque fabril, a sua indústria, a sua fábrica, você escala a produção, você produz 10, 20, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, e com isso você consegue negociar melhor com fornecedores, você consegue negociar melhor o salário, aproveitar melhor o parque fabril, ter mais eficiência, e com isso você consegue reduzir o custo e ter mais lucro no final do dia. Esse é o modus operandi da economia de escala, que vem aí há mais de 100 anos. O foco dela, a palavra-chave, é produção em massa, e tem os seus pilares, entre os mais interessantes, é a questão de você ter que ter um alto investimento em promoção, você ter altos custos de distribuição, altos custos de produção, então você tem um investimento pesado e você precisa diluir esse investimento em milhares, se não milhões de unidades vendidas. E do outro lado você tem a economia de não escala, que a gente chama de economia de não escala ou economia digital, que é uma economia na qual você não parte desse pressuposto que o cerne da questão, o diferencial competitivo seu, é a escala por meio da eficiência. O diferencial competitivo na economia de escala é você usar tecnologias e plataformas que permitem você conhecer a necessidade dos teus clientes ou do teu cliente no nicho específico e atacar essa necessidade com uma solução que entregue valor para aquele perfil de cliente. A gente tem várias e várias empresas desde 2002 que já faziam isso. O Facebook surge aí por volta de 2005, a Apple lança o primeiro iPhone em 2007, que também é considerado como uma plataforma, e a gente tem como palavra-chave da economia digital personalização, conhecer para quem você vende, sempre baseado em tecnologia e plataforma. Pilares da economia digital que a gente vai ver mais para frente aqui: o uso de tecnologias emergentes, que é muito importante, escala, escopo e velocidade, que a gente vai ver mais para frente, que é muito importante, modelo de negócio por assinatura, foco em nichos de mercado, produtos e serviços personalizados, mão de obra qualificada e cultura de inovação, gerenciamento de risco. Né? Tem uma visão bem ambígua aí quando a gente olha para os dois modelos de economia. A economia de escala, a adoção de risco era praticamente zero, porque você não precisava ter risco, uma vez que você já tem a operação rodando e você não quer colocar uma variável ali, você quer deixar aquela operação mais eficiente possível, então você não quer introduzir variáveis ali para você não ter risco de impactar a performance, a eficiência da operação, mas já na economia digital é totalmente o contrário. A ideia é que você realmente invista em pesquisa, em desenvolvimento, teste coisas novas e, e aposte em coisas novas, porque é dessa pesquisa e desenvolvimento que você pode ter algum insight que vai ser diferencial competitivo no seu negócio, no seu modelo de negócio. Essa que é a ideia da economia de escala e por isso que a gente vê tantas empresas apostando nessa questão de inovação na economia digital. Necessidade, entender a necessidade dos clientes, essa é a grande necessidade na economia digital, e o benefício é você ter uma nova vantagem competitiva.
Por que eu marco nova em vermelho, né? Porque tanto a economia de escala quanto a economia digital, no final do dia, elas querem entregar o diferencial competitivo por meio de tecnologias emergentes, por meio de plataformas. Mas, quando a gente vai na economia digital, a ideia é entregar uma nova vantagem competitiva, diferente das empresas que estão aí no mercado há mais de 100 anos, que já não tem tanta vantagem competitiva, porque a gente tem que entender o seguinte: se você tem uma empresa no mercado que trabalha com economia de escala, se você tem 10, se você tem 20, se você tem todas trabalhando em economia de escala, isso não é mais diferencial competitivo. Concorda? Se todo mundo faz a mesma coisa, não é mais diferencial competitivo, é o normal, é a forma normal delas trabalharem. E aí, quando vem a economia digital, ela entrega essa vantagem competitiva, mas ela é uma nova vantagem competitiva que todos que estão no mercado ainda não têm. Aqui é um gráfico que eu coloco, que eu gosto de colocar aqui na McKinsey, uma pesquisa da McKinsey que fala sobre a liderança nessa questão de adoção de tecnologias emergentes e transformação digital. Empresas que já possuem uma estratégia clara para a transformação digital, a gente vê claramente aí, a gente vê as barras em azul, indicam as empresas que a gente chama de top quartile. São as empresas que estão nos 25% acima, nos primeiros 25%, de performance com relação à adoção de, de estratégia de transformação digital, e a gente pode ver na barra azul o quanto eles estão tendo de retorno com relação às empresas que não estão nesse top quartile. Então a gente vê tanto o crescimento de receita, quanto o crescimento da margem operacional, do EBITDA, quanto retorno para os stakeholders, a gente vê disparadamente 5 vezes, 8 vezes, 2 vezes mais retorno entre empresas que são líderes com relação à transformação digital e empresas que não têm tanta performance assim com relação à transformação digital, ou que não adotaram tanto a transformação digital quanto as que adotaram. Isso a gente fala de performance financeira, é um indicador de performance financeira, e só reforça esse discurso que as empresas que não se preocuparem com a transformação digital, que não tiverem uma estratégia clara e não atacarem de forma clara esse problema, não podem não ter no futuro a performance financeira que desejam, porque elas vão estar concorrendo no mercado com empresas que têm um diferencial competitivo que elas não possuem ou não vão possuir no futuro. Aí eu entro num tema muito interessante, que é essa visão da nova organização digital, que eu sempre falo para meus clientes. As empresas que existem hoje, elas vão se transformar no futuro nas novas empresas. Elas vão continuar sendo as mesmas empresas, mas no futuro elas vão ser novas empresas. Por que novas empresas? Porque elas vão absorver uma série de conceitos que vão impactar estratégia, modelo de negócio, portfólio de ofertas, né? Vão impactar operação, vai impactar competências. Em todos esses layers, a empresa que hoje existe, no futuro será uma nova empresa, e para ela seguir esse caminho, né, para ela se tornar uma nova empresa, ela precisa de estratégia. Né? É sobre estratégia que é a minha webinar aqui. É explicar para vocês que a empresa precisa ter três grandes pilares quando ela fala com relação a digital. Ela tem que ter estratégia, ela tem que ter execução, ela tem que ter um pilar de transformação e ela tem que ter operação. Essa nova organização digital, ela tem que ter esses três pilares para garantir que ela seja capaz de sair do estado que ela está hoje para o estado futuro, que é uma empresa nova, com todas as competências necessárias para absorver esse conjunto de tecnologias novas que estão chegando da transformação digital. Assim como as empresas no século XVIII tiveram que ter competências para absorver a tecnologia da máquina a vapor. Depois, em 1800 e pouco, no século XIX, elas tiveram que ter competência de absorver essa nova tecnologia que estava chegando com a eletricidade nas linhas de produção. Depois, no século XX, em 1969, 1970, as empresas tiveram que ter competência para absorver essas competências de eletrônica que estavam surgindo, e a gente pode falar aí, o mais impactante delas, os computadores. Assim como as empresas também tiveram que se estruturar para ter capacidade de absorver essas tecnologias, agora, olhando para os próximos 20 anos, as empresas também vão ter que ter competência. Quando eu falo competência, eu falo no nível estrutural, de organização, de pessoas, de competências, de KPIs, de processos, de plataformas e até mesmo de tecnologias que não são as emergentes.
para absorver essas tecnologias emergentes que estão chegando e poder fazer uso delas de tirar maior proveito e criar vantagem competitiva. Para elas se transformarem em ir do que são hoje para uma empresa no futuro, na minha visão, elas vão ter que ter esses três grandes pilares. Elas vão ter que ter uma visão clara da estratégia, elas vão ter que ter uma visão clara da transformação e uma visão clara da sua operação. Quando a gente fala estratégia, as empresas vão ter que olhar para o mercado, elas vão ter que ter uma visão clara do que elas querem ter, que elas querem ser e ter, e elas vão ter que ter uma visão clara de roadmap. Para quê? Para elas serem capazes de serem competitivas. As empresas precisam ter um pilar de transformação e um pilar de operação. O foco desse meu webinar é falar do primeiro pilar, que é a estratégia. Então a gente vai entender um pouco mais aí o que está por trás dessa questão de competitividade que a empresa precisa ter quando ela pensa em estratégia para a transformação digital dentro do que seria uma nova organização digital. A gente começa com três perguntas que são fundamentais que toda empresa precisa fazer quando ela pensa em ter uma transformação digital dentro dela. São três grandes perguntas: por quê, o que e como. Por quê? Por que uma empresa quer ter um processo de transformação digital? Por que uma empresa quer ter uma estratégia de transformação digital? Aonde ela quer chegar? Então eu falo para os meus clientes algumas perguntas que são muito relevantes. Por que a empresa quer mudar? Por que ela quer ser diferente? Por que ela quer ser melhor? Por que ela quer se transformar? Quais fatores estão influenciando essa decisão? Qual é a visão e as expectativas? Qual o nível de transformação digital nos concorrentes na indústria que eu preciso ter uma visão de mercado? Quais os mercados em potencial, oportunidades e risco? Há engajamento e patrocínio dos acionistas? Há patrocínio do board? Há patrocínio da liderança sênior? São perguntas muito importantes que têm de ser respondidas antes de eu entrar num processo de transformação da minha organização ou de estabelecimento de uma nova estratégia com relação à transformação digital dentro da organização. Então, a primeira grande pergunta que eu tenho que fazer dentro da empresa é por que, que eu quero uma estratégia de transformação digital? Por que, que eu preciso entrar num projeto de transformação digital? A segunda grande pergunta é o que? O que, que eu vou mudar para poder executar essa estratégia que eu estou desenhando? Quais são as caixinhas dentro da minha empresa? Quais são as competências? Quais são os processos? O que, que eu quero mudar dentro da minha empresa? Então, qual é o modelo de negócio da empresa? Qual o faturamento? Quais são os custos? Quais são as margens? Quais são os canais de relacionamento? Qual o portfólio de produtos e serviços? Qual a cadeia de valor? Qual as áreas de negócio? Qual a operação? Como que é a sinergia dessas áreas? Como que é a jornada do cliente? Como que é a venda? Como a retenção de produtos e serviços? Tem uma série de temas que a gente tem que entender dentro da empresa quando a gente fala do o que eu quero mudar ou o que eu vou precisar mudar para fazer com que a minha empresa se torne mais digital ou que ela tenha uma visão de transformação digital. Porque no final do dia, como eu expliquei, o processo de transformação digital não é sobre o digital, é sobre a organização. Então eu preciso entender o porquê que eu quero mudar a minha organização, no que eu vou mudar na minha organização e, por último, como eu vou mudar. Então, assim, quais são as competências que eu preciso ter, qual é o nível de conhecimento, quais são as tecnologias que eu posso usar, como que a minha empresa está conectada a ecossistemas. E por último, se eu tenho de equipes dedicadas, se eu tenho budget para isso. Essas três perguntas delimitam ou definem ou restringem o escopo de trabalho quando você pensa em estratégia de transformação digital. Eu preciso responder o porquê, eu preciso responder o que eu quero mudar e o como eu quero mudar. Depois que você tem visão dessas três perguntas, você tem aí a resposta do que será a sua estratégia em termos de transformação digital, para aí sim você avançar para os outros dois pilares da organização digital, que é a transformação e que é a operação. Agora a gente vai entrar aqui em detalhes o que é esse porquê, o que e o como. Quando a gente fala do porquê, que a gente fala de o porquê que eu preciso mudar, a gente começa a falar sobre estratégia digital. O que eu entendo sobre estratégia digital dentro da minha empresa? Quais são as ações os objetivos de curto, médio e longo prazo que eu vou estabelecer dentro da minha empresa para eu ter certeza que eu vou conseguir executar essa minha estratégia no médio, no curto e no longo prazo? Com relação a modelos de negócios digitais, quais são é, os conceitos que eu posso introduzir dentro do meu modelo de negócio para adaptar ele para o modelo de negócio digital ou para criar um novo modelo de negócio digital, seja com merge acquisition, seja com um spin-off, seja com alguma técnica que eu posso fazer de criar um negócio diferente, um negócio apartado do negócio da empresa ou adaptar o modelo de negócio que eu tenho.
O que que eu vou fazer no meu portfólio de ofertas? Como que eu vou transformar esse meu portfólio de ofertas num portfólio de ofertas digital? Com relação à operação, tem muito espaço para melhoria nas operações das empresas com relação à transformação digital. E as empresas precisam ter, e os executivos das empresas precisam ter claramente a visão do que eles podem fazer em termos de operação digital com relação a core e com relação a customer experience. A gente vai passar sobre isso. Quais são as competências digitais que as empresas precisam para que elas embarquem no processo de transformação digital e quais são os aceleradores digitais que as empresas têm hoje que elas podem usar. Quando a gente fala de estratégia digital, algumas coisas vêm à cabeça e é muito importante ter essas coisas na cabeça, esse conjunto, esse kit, esse set de assuntos que são obrigatórios se discutir quando a gente fala de estratégia de transformação digital. Visão, estratégia de negócio, dimensões da competitividade na área digital, escala, escopo, velocidade, oportunidade de transformação e value network. Eu vou falar um pouco sobre eles daqui a pouco. Quando a gente fala de modelos de negócios digitais, a gente tem que falar de network effects, a gente tem que falar de produtos complementares, tem que falar de plataformas digitais, share economy, O2O, que é online e offline. Quando a gente fala de ofertas digitais, a gente tem que falar de digitalização de produtos e serviços, a gente tem que falar sobre free, instant e perfect, a gente tem que falar sobre ecossistemas de produtos. Quando a gente fala de operação digital, a gente tem que falar de customer experience, a gente tem que falar de core business. Quando a gente fala de competências digitais, tem que falar, a empresa tem data analytics, insights, a empresa tem experimentação e inovação, ela tem um ambiente digital para trabalhar, ela tem uma arquitetura digital, ela tem organização digital, ela tem cultura digital. Quando a gente fala aceleradores digitais, quais desses aceleradores digitais a minha empresa pode usar que agrega mais valor para o meu negócio dentro da minha indústria, dentro do meu segmento de negócio? E todos esses tópicos que eu coloquei aqui para vocês, são tópicos que são, na minha opinião, fundamentais serem vistos, olhados e analisados antes de uma empresa estabelecer uma estratégia de transformação digital. Eu não estou falando que a empresa tem que fazer as coisas que estão listadas nesse mapa. O que eu estou falando é que, se você for desenvolver uma estratégia de transformação digital para sua organização, você precisa ter claro que os assuntos que estão listados aqui são muito importantes e que são os temas e são as ferramentas que são usadas pelas grandes organizações hoje em dia, organizações de tech, para entregar o resultado que elas entregam, para serem eficientes como elas são e para terem o lucro que elas têm. Elas são gigantes nas bolsas de valores, essas empresas como a AWS, Google e todas essas, Facebook, todas aquelas conhecem, e o modelo de negócio delas, a estratégia delas, a operação delas não passa muito longe do que está aqui nesse framework, por isso que ele é tão importante quando eu falo de estratégia de transformação digital dentro das organizações. Eu vou passar um pouco sobre cada um deles agora, e a ideia é que eu tente deixar mais claro o que tem dentro de cada um. Quando a gente fala de estratégia digital, o primeiro tema que vem é estratégia e visão. Com relação à estratégia e visão, tem um tema muito importante que a gente tem que separar aqui: a visão e a estratégia. Né? O Simon Sinek, que é um, um, um grande líder, né? Ele escreveu esse livro Start with I. Ele explica a diferença de visão e estratégia. Né? Visão é o destino, né? Visão é um ponto fixo no futuro no qual você vai colocar todos os esforços para chegar. E a estratégia é o caminho, são as etapas de curto, médio e longo prazo, os objetivos que você vai seguir, ainda que de forma adaptável, para você conseguir chegar lá. A diferença entre visão e estratégia é muito clara quando a gente pensa entre empreendedorismo e entre o empreendedor e o executivo. O empreendedor é aquele que tem a visão, daquele que vai abrir o negócio, ele tem uma visão. E o executivo é aquele que trabalha na empresa para garantir que aquela visão vai ser executada. Essa é a grande diferença. Eu coloco isso porque esse meu framework, e essa minha visão de estratégia para a transformação digital ajuda as organizações com relação à estratégia. Visão é um assunto muito mais extenso, que eu não abordo aqui no material, porque visão é uma coisa que vai além de competências técnicas. Você precisa ter uma habilidade de conseguir prever o futuro, de olhar tendências, e isso não é só uma questão de literatura, de competência, é uma visão de feeling. Então, o meu material ajuda as organizações com relação à estratégia. Uma vez que está claro para a empresa que a visão dela passa
por transformação digital, eu entro ajudando as organizações em como executar essa estratégia. Então, eu ajudo os executivos a como executar essa estratégia drivada por essa visão da liderança sênior, do board ou do fundo de investimento. Para começar a falar de estratégia, eu falo de 4 grandes pilares. A gente tem 4 grandes estilos de estratégia conhecidos, isso já é literatura de muito tempo já. A gente fala sobre o primeiro estilo de estratégia, que é o estilo clássico, que é o estilo mais estático, né? A gente tem aí várias indústrias que ainda operam nesse estilo clássico. A gente pode falar indústria de petróleo, indústria de mineração, que são as empresas mais conservadoras, que têm seus planejamentos anuais feitos, é, planejamentos estratégicos feitos todo ano, uma visão mais de longo prazo. A gente tem empresas que são num perfil mais adaptativo. Quando a gente fala isso, a gente fala em empresas que são mais flexíveis, que têm mais velocidade. Aí eu posso falar facilmente, como um exemplo, a indústria de varejo. Posso até dar um exemplo da Zara. A indústria de varejo ficou reconhecida mundialmente pela sua adaptabilidade. Ela é uma indústria que acorda olhando para a tendência na ponta do seu consumidor, e quando o seu consumidor aprova alguma coisa, ela rapidamente reforça, faz um processo de reforço e coloca mais produtos desse tipo nas prateleiras, e quando o seu cliente lá na ponta não compra, ela rapidamente desaloca todos os recursos e rapidamente já coloca outro produto na gôndola para o cliente. Então, a indústria de varejo tem essa característica de estratégia adaptativa. A gente tem um outro conceito de estratégia, que é a estratégia visionária, onde você tem as apostas mais arriscadas. Você tem aí o exemplo da Tesla e o exemplo de transporte. As empresas que estão nesse segmento de estratégia visionária são aquelas empresas que estão dentro da sua indústria, elas conhecem muito bem a sua indústria, só que elas querem dar um passo a mais e querem fazer apostas altas. Então a gente fala do exemplo da Tesla, porque a Tesla, apesar dela estar numa indústria conservadora, que tem décadas e décadas e décadas, se não centenas de anos, que é a indústria automobilística, a Tesla conseguiu dar um passo à frente e inovar nessa indústria, mesmo ainda com as características da indústria automobilística, como é. A Tesla é uma empresa de indústria automobilística, ela armazena, ela ainda tem essas características, só que ela conseguiu dar um passo para frente. O dono da Tesla conseguiu ter ser um visionário, né, e conseguir embarcar esse conceito da transformação digital com piloto automático, com uma série de características que tem dentro do carro da Tesla. Então a gente dá a Tesla como exemplo de empresa visionária. Assim como tantas outras que existem por aí também, mas a diferença entre o adaptativo e o visionário, em termos de estratégia, é que as empresas que estão na estratégia visionária, elas ainda estão muito mais próximas do clássico do que do adaptativo. E as empresas que estão adaptativas estão muito próximos do modelador, que a gente vai ver agora. O shape, esse perfil modelador ou shape modelador, é a ideia de uma empresa que está sempre discutindo e sempre criando e sempre pesquisando e sempre tentando definir como vai ser a indústria. E a gente tem aí o próprio exemplo da Intel, da Apple, do Facebook, da AWS, que são empresas que elas não somente são adaptáveis, possuem uma estratégia adaptativa, elas mudam muito rápido, mas, além disso, elas tentam definir como vai ser o padrão da indústria nos próximos anos. E a gente tem aí, notoriamente, o exemplo da Apple, que redesenhou o que é o celular no mundo e deu uma outra função para o celular. E é esse tipo de perfil de empresa que a gente está falando em estilos de estratégia. Aqui tem um gráfico que eu fiz muito interessante para mostrar. Essa bolinha preta que tem aí no quadrante clássico, aqui a gente pode ver como a maioria das empresas está hoje, e como a maioria das empresas que estão hoje, que estão preocupadas com o processo de transformação digital. Então, o meu exemplo é esse, uma empresa que está aqui, que é conservadora, que ela não consegue ser visionária, ou que ela não quer ser visionária, mas ela também não quer ser ter um perfil mais adaptador, então ela está nesse perfil clássico. Ela não aposta, mas ela também não muda muito rapidamente, e ela vê esses entrantes chegando,
nas suas indústrias, ela vê a disrupção chegando, ela vê a inovação chegando e ela vê essa necessidade de se transformar por meio da transformação digital, por meio das tecnologias emergentes, por meio do digital, e aí ela tem dois grandes caminhos para fazer. Ela pode fazer um movimento para o sentido visionário, né? Ou seja, ela pode ficar dentro da indústria dela e lançar produtos e serviços baseados em digital, baseados nessa jornada de transformação digital, que sejam visionários na indústria dela, como por exemplo a Tesla fez na indústria automobilística. Tem um outro caminho que a empresa pode fazer, se ela é uma empresa no estilo de estratégia clássica e quer dar um passo além nessa jornada de transformação digital, é tentar ser uma empresa mais perfil mais adaptador, adaptável, no sentido de testar coisas mais rápido. Ela não precisa ser ousada ainda, de ter uma estratégia de modelar o que vai acontecer na indústria, mas ela pode ser, sim, uma empresa nesse perfil adaptador, que ela testa e melhora as coisas, evolui, investe e desinveste numa velocidade muito mais rápida do que ela faria se ela tivesse no perfil de estratégia clássico. E a gente tem, por último, uma empresa que pode sair desse caminho de simplesmente ser uma empresa no perfil estratégico de adaptador e ir no perfil estratégico de modelador ou moldador, que é o que essas empresas que são líderes de mercado, que definem as indústrias, fazem hoje. O que a gente vê notoriamente, e o que eu queria deixar aqui de insight para vocês que estão assistindo, quando a gente fala desses 4 grandes estilos estratégicos, existe mais ou menos um caminho que as empresas podem seguir com relação à estratégia quando a gente olha para esse gráfico. Se você é uma empresa incumbent que está tendo dificuldade de adaptar ao mercado e precisa de uma estratégia de transformação digital, você tem esses caminhos para seguir. Você pode tentar ser uma empresa no estilo de estratégia, ter um estilo de estratégia mais visionário, você pode ter um estilo de estratégia mais adaptador e depois seguir para um estilo de estratégia mais modelador. Notoriamente, a gente pode perceber que tem dois principais caminhos, o adaptador e o visionário, ou seja, as empresas podem decidir entre você ser visionário, lançar produtos e serviços à frente da sua concorrência na sua indústria, baseado em tecnologias emergentes, nesse processo de transformação digital, ou você pode seguir para o perfil adaptador, ainda assim lançando produtos e serviços, mas o seu diferencial competitivo não vai ser lançar um produto na frente da sua concorrência, mas sim ter a capacidade de testar várias tecnologias e várias possibilidades à frente da sua concorrência. Essa é a grande leitura que a gente faz desses perfis estratégicos com relação à transformação digital. Último ponto com relação a esse slide é: não existe bala de prata. Cada empresa tem que olhar o seu micro cenário, o seu macro cenário, tem que olhar as variáveis dentro do seu segmento, tem que olhar a sua capacidade de investimento, olhar como que ela está com relação aos seus concorrentes e definir a sua estratégia. Com relação à competitividade, né, a gente está mudando os paradigmas da competitividade. Eu trago aqui algumas coisas para a gente refletir, né? A gente tem ameaças atuais à competitividade das organizações. A gente tem as barreiras que se impõem, econômicas e fiscais. A gente tem o exemplo da China e o exemplo dos Estados Unidos com barreiras comerciais que estão surgindo agora. A gente tem a barreira física, né, do muro que o Trump quer colocar entre os Estados Unidos e o México. A gente tem o ciclo de vida dos produtos cada vez mais curtos, né? A gente tem o avanço tecnológico sem fim que a gente está vendo. A gente tem constante inovação de todas as indústrias chegando às outras indústrias. E a gente tem incertezas políticas e econômicas de todos os aspectos no mundo hoje em dia. Essa questão de barreira também é interessante colocar, essa questão que a própria transformação digital está trazendo, como, por exemplo, a Apple entrando na indústria financeira, lançando cartão de crédito, como a gente vê o Facebook lançando criptomoeda. Então, essas barreiras, quando barreira no sentido de as barreiras caem, né? E o que a gente tinha muito claro antes de indústria, mercado, segmento, hoje não está tão claro assim. Tem uma expressão em inglês, né? Blur, as coisas estão meio turvas, né? E aí, quando a gente olha para essas ameaças, a gente sai do outro lado com novas diretrizes para a competitividade na era digital. Como que você vai competir diante desses desafios quando você fala de estratégia para a competição na era digital? Palavras que são muito importantes, né? Aprendizado constante dentro da sua organização, ecossistemas
multicompanhias, ecossistemas é uma palavra muito forte quando você fala de transformação digital. Integração do mundo físico e digital, isso tem um nome para isso, chama O2One, é online to offline, é o exemplo desses patinetes que estão aí, por exemplo, que o varejo está tentando implementar. Você tem uma plataforma online que se integra com o mundo físico, fomenta as novas ideias, que é muito importante, e resiliência e incertezas. Por quê? Porque várias literaturas já falam isso, né? Quando você passa por esse processo de transformação digital, que você tenta reinventar a sua organização, a GE está passando por isso, e tanto a P&G está passando por isso também, em nível global. Apostar só não é suficiente. Você tem que fazer a aposta e bancar a sua aposta, porque você tem que confiar no que você está fazendo. Os investidores vão questionar, os acionistas vão questionar, mas você tem que bancar a sua aposta, porque pior do que você não apostar é você apostar e desistir no meio do caminho, porque a gente vê ao longo da história que as empresas que obtiveram sucesso foram aquelas que apostaram, que persistiram nas suas apostas, mas foram inteligentes de serem flexíveis e adaptarem a sua estratégia ao longo desse caminho até chegarem ao sucesso. Vetores da transformação digital, isso é muito importante, são três grandes vetores da transformação digital: escala, escopo e velocidade. Que, para mim, esses três vetores são os principais vetores quando a gente fala do porquê que o porquê que a transformação digital conseguiu criar uma nova economia, a economia digital, e conseguiu colocar as 5 maiores empresas em valores de mercado no mundo no topo da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então você tem ali, em escala, você tem produtos e serviços que são digitais, baixos custos de produção, é uma característica da indústria de tecnologia, custo marginal próximo a zero, acesso a múltiplos mercados por causa da internet. Por que custo marginal próximo a zero? Porque como é tudo digitalizado, para você produzir um próximo item, o custo marginal é virtualmente zero, se você for diluir pelos milhões de acessos que você tem. Quando você olha para aquela antiga economia de escala, isso era diferencial competitivo. Por exemplo, se eu produzisse vassoura, se o meu custo marginal para produzir uma próxima vassoura fosse maior que o do meu concorrente, no longo prazo eu estaria fadado a perder mercado para o meu concorrente. Aqui, esse custo marginal próximo a zero te dá uma grande vantagem competitiva, porque quando você tem um produto digital, para você replicar esse produto e conseguir dar ele de graça, é muito fácil, porque o custo marginal é próximo a zero. Acesso a múltiplos mercados por causa da internet, poucos empregados e ativos físicos, que é que a gente chama de principal característica para escalar. Você tem barreiras de entradas a concorrentes. A gente aquela ideia de tem uma expressão que a gente fala sobre isso que é winner take all. Winner take all significa o seguinte: uma vez que você vai escalando, tipo o Facebook, escala, vira 2 bilhões de usuários no mundo. Só o teu tamanho já é uma barreira de entrada para qualquer outra empresa que queira chegar onde você está. E um exemplo é o WhatsApp, que eu coloquei aqui, né? WhatsApp 2014, 55 funcionários, vendido por meros 19 bilhões de dólares. Escopo é outra coisa muito importante desse processo de transformação digital, que é o cerne do valor que está por trás de todas essas companhias que a gente chama de tech na bolsa de valores. Produtos complexos de alto valor, fácil combinação de funcionalidades, aquela história do celular, né? O celular tem câmera, tem GPS, tem calculadora, tem o telefone. O celular tem uma série de funções que você combina e descombina e é muito fácil fazer isso, relativamente muito fácil fazer isso. Extensivo versionamento de ofertas, aquela questão de a cada 6 meses ter uma versão nova de celular. Acesso a dados de clientes para personalização. A gente sabe essa questão de dados aí hoje em dia, como que é importante, né? Mas é importante entender que essas empresas têm acesso aos seus dados. Padrões de interoperabilidade, que são outro ativo que essas empresas têm, de poder se conectar por meio desses padrões de interoperabilidade com outras tecnologias e plataformas. Custo intangível de saída, a gente chama de high sunk costs. Então, quando você muda de plataforma, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho todos os meus dados do Facebook desde que o Facebook surgiu. E tudo está lá, minhas fotos, tudo está lá. Todas as minhas conversas estão lá, está tudo lá. Eu tenho um custo de saída intangível para mim. Não vale a pena sair de lá. Por que eu vou sair de lá? Para cadastrar tudo de novo numa outra plataforma? Então, essas plataformas, quando a gente fala de dados ali em cima, é justamente nesse sentido. Eles têm um grande ativo do seu lado
que é esse custo de saída intangível, que as pessoas não medem, mas é um custo de saída da plataforma que agrega mais valor para elas. E o exemplo aí que eu coloquei, os celulares da Samsung. Continuando com relação à velocidade, você tem aí à frente de essas empresas, né, da indústria de tecnologia, quando a gente fala de transformação digital, elas estão sempre à frente da regulamentação, pelo menos até o momento, né, é um velho oeste, onde elas estão definindo como as coisas funcionam e a regulamentação do governo está vindo a reboque. Determina novos comportamentos da sociedade, de novo, exemplo do celular da Apple, cresce o mais rápido possível, o Network Effects. A gente vai estudar, eu vou mostrar o Network Effects daqui a pouco, o que é, mas é importante que eles crescem o mais rápido possível, o exemplo do Facebook. Lançar ideias antes de perfeitas, aquela questão de ser beta, de lançar em produtos betas, é muito interessante isso. Aprender rápido com seus erros e dos concorrentes. Tem outra questão interessante também que é assim, né? O digital acelera a economia, e a economia acelera o digital. É o que vem acontecendo nesses últimos anos, né? Todo esse processo do digital das empresas de tecnologia, eles aceleram a economia que gira em torno das empresas que tem a Apple, a AWS, Microsoft, e a economia gerada nessas empresas acelera o digital. Você tem aí a questão da vantagem competitiva para os que a gente chama de first movers, são as primeiras empresas que se estão movendo nessa linha. Essa é uma coisa interessante para voltar à questão de estratégia de transformação digital, que eu falo que é o seguinte, é, quando você fala sobre estratégia em transformação digital, é muito importante você ser o primeiro a adotar essa estratégia. Muitas empresas no Brasil, muitas me ligam, conversam comigo e falam o seguinte, não, porque a empresa está tentando criar uma unidade para transformação digital, uma unidade que ajude a empresa a entender e se transformar com relação à transformação digital. E eu vejo muitas empresas se movimentando no ano passado para esse. Só que esse processo de transformação digital já vem desde 2000, eu leio artigos desde 2013 sobre isso. Só para vocês terem uma ideia, já fazem 6 anos, né? Então, essa questão de você ser o first mover, o primeiro a ter o movimento, é muito importante. Tempo conta muito quando a gente fala de transformação digital, de plataformas digitais, de tecnologias digitais. E o que eu vejo no Brasil é que o time está um pouco para frente e as empresas que tiverem e acertarem a mão nessa estratégia o quanto antes vão ter vantagem competitiva sobre a sua concorrência aqui no Brasil. Tem uma coisa interessante aqui que é o Value Network, ainda em estratégia. O que é o Value Network? O Value Network é um conceito que explica por que muitos projetos de estratégia de transformação digital dão errado. O Value Network é um conceito que explica o seguinte: a sua empresa está dentro de um ecossistema. Né? A gente fala aí, Value Network é igual a engrenagem, curva de aprendizado, propósito e porquê. A sua empresa, que eu deixei destacado aqui no meio em vermelho, a sua empresa tem um papel dentro do ecossistema. Ela fala com investidores, ela fala com empresas parceiras, ela fala com os consumidores, ela fala com fornecedores de mão de obra, ela fala com fornecedores de matéria-prima, ela fala com fornecedores de capital, que são os bancos. A sua empresa está dentro do ecossistema. A sua empresa entrega valor para todas essas outras empresas e órgãos e entidades que estão no ecossistema. Quando você introduz uma nova ideia na sua empresa que coloca em xeque, seja o produto, seja o serviço, seja qualquer coisa que a sua empresa faz, e coloca e levanta riscos, todo esse ecossistema que está em volta, ele cai por terra. Porque há um grande questionamento se aquilo que a sua empresa vai continuar, ou melhor, há um grande questionamento se aquilo que a sua empresa fazia, né, ou está fazendo, vai ser mudado por causa dessa inovação que está sendo introduzida. E todo esse ecossistema é colocado em xeque. É nesse momento que muitas empresas ou desaceleram o processo de transformação digital dentro delas. Lembra, processo de transformação digital é um processo de transformação do negócio por meio de tecnologias e tecnologias emergentes. Então, quando você introduz uma ideia nova, uma inovação dentro da sua empresa, para começar esse processo de transformação que eu mostrei, é nesse momento que entra o Value Network. Porque a empresa, os acionistas das empresas, os investidores, o CFO,
os fornecedores de matéria-prima, os fornecedores de mão de obra e muitas vezes até mesmo os próprios consumidores começam a se questionar: mas essa inovação que você está introduzindo dentro da sua empresa vai continuar entregando aquilo que eu espero? Essa é a grande pergunta. Quando vem essa pergunta para o board, é muitas vezes nesse momento que o Value Network ou essa rede de valor que existe é questionada e as empresas tiram o pé do processo de transformação digital. É por isso que a gente vê muitas empresas abrindo spin-offs, abrindo startups, abrindo empresas menores ou até mesmo apoiando empresas menores para que elas toquem o desenvolvimento dessas inovações no segmento, na indústria onde a empresa está, para não impactar o core business, para não impactar o modelo de negócio e o value network da empresa que está executando essa estratégia de transformação digital. Um exemplo disso é o Bradesco. O Bradesco tem aquele banco Next, e é um exemplo claro do que eu estou falando. O Bradesco, você imagina a cadeia de valor, o value network do Bradesco, e o Bradesco não começar a colocar em xeque aquilo que ele mesmo é na sua história, ele criou o Next, que é onde ele vai apostar todas as suas fichas, onde o Value Network é menor, tanto em termos de expectativa de retorno para o mercado, quanto em termos de ecossistema. O Next vai criar toda uma nova cadeia de valor, todo o Value Network, que é diferente do Value Network do Bradesco, e isso é uma estratégia muito boa para reduzir o conflito de interesses. O Value Network está muito enraizado nessa questão de expectativas, né, interesses. Então, você não pode correr o risco de querer entrar num processo de transformação digital, de querer mudar a sua empresa, transformar o seu negócio por meio de tecnologias emergentes e dali a algum tempo mais para frente, quando você começar a executar essa estratégia, você tem um questionamento sobre o próprio propósito da sua organização, que é o limiar do Value Network. Para você não cair nessa situação, daí às vezes é melhor seguir uma estratégia como a do Bradesco, de você fazer o spin-off e abrir uma startup para tocar essas ideias novas. Esse é um conceito muito interessante, eu já vi isso acontecer em muitas empresas nesses anos que eu estou trabalhando com transformação digital, e é um tema que tem que ficar na pauta dos executivos. Esse é o último tópico quando eu falo de estratégia, nesse pilar de estratégia do framework, e são tópicos que eu falei que eu acho muito interessantes ali. A questão do Value Network é uma coisa muito interessante, e a questão da estratégia também é outra coisa muito interessante. As empresas têm que ficar antenadas na sua estratégia e fatores que possam coibir essa estratégia. A gente continua o webinar falando agora com relação a modelos de negócios digitais. Tem alguns tópicos que eu acho que são interessantes serem falados com relação a modelos de negócios digitais. O primeiro deles que eu queria falar é o Network Effects. O Network Effects é um dos conceitos mais importantes que existem por trás das plataformas digitais, que a gente vai falar daqui a pouco. O conceito do Network Effects é o seguinte: se você tem um recurso, seja ele serviço, produto ou plataforma, esse recurso, seja ele serviço, produto ou plataforma, vai possuir mais valor para mim e para outras pessoas quanto mais pessoas estiverem usando esse recurso. Isso é um conceito simples, mas muito importante nas plataformas digitais. E para explicar esse conceito, eu trago aqui o martelo e o celular. São os exemplos que a gente tem mais comuns na literatura. O martelo é um exemplo disso. Se eu uso um martelo, ou se você usa um martelo, ninguém se importa com isso. Eu não vou ter mais, o martelo não vai ter mais valor para mim, nem mais valor para você, porque só eu uso o martelo ou só você usa o martelo. O martelo não vai ter mais valor como produto, serviço ou como qualquer outra coisa, porque outra pessoa usa ele. Não existe outra pessoa que usa o martelo a não ser nós mesmos. Eu uso o meu martelo e você usa o seu martelo. Não existe um efeito de rede pelo uso do martelo. Isso fica muito claro quando a gente parte para o celular. Quando o celular foi criado, o celular nem tinha tanto network effects assim, porque o celular basicamente era no início ele era bem simplório, ele simplesmente conectava duas pessoas, por assim dizer. Ele já tinha um poder muito grande de conectar muitas pessoas, mas no começo ele só conectava duas pessoas. Conforme a evolução do celular vai mudando, e conforme a evolução do celular vem vindo, ele vai se transformando numa série de outras coisas até que a Apple lança
o iPhone, quando ele deixa de ser um celular para virar uma plataforma, também uma plataforma digital física, por assim dizer. Nesse momento, o Network Effects do celular explode, porque dentro dele você tem uma caixinha de conectar pessoas a pessoas. Então, dá um exemplo para vocês. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Martelo. Qual é o valor para você hoje de usar um celular? Você vai falar enorme. Por que você vai falar que é enorme? Porque no celular, você tem, dentro do celular, o celular é a porta para você se conectar a um mundo de outras pessoas que, assim como você, veem valor em usar um telefone. Seja porque usa o WhatsApp, seja porque usa o Facebook, porque usa o Instagram, ou porque troca ainda SMS, ou porque eventualmente ainda conversa por telefone, mas quando a gente aplica a mesma pergunta, um recurso que possui mais valor para mim e para as outras pessoas, quando mais pessoas usam o mesmo recurso. Olhando nessa perspectiva, a gente vê nitidamente que o martelo é uma coisa que não agrega valor para mais pessoas, porque é uma coisa que eu uso só para mim, mas quando eu olho no exemplo do celular, fica muito clara a importância do, do celular no sentido de utilização para mim e utilização para outras pessoas. Só para fechar o exemplo, por exemplo, se a minha mãe, que tem 80 anos de idade, não tiver um celular, eu não vou gostar, eu vou preferir que ela tenha, porque é mais fácil de eu falar com ela. Então, para mim, esse recurso tem muito mais valor quando outras pessoas começam a usar ele, é o exemplo da minha mãe. Quando a minha mãe começa a usar o celular, esse recurso, esse ativo, esse serviço ou plataforma, tem muito mais valor. Esse conceito simples que a gente coloca entre martelo e celular é um conceito que se aplica muito nessa questão das plataformas digitais. O Facebook é um exemplo disso. O Facebook, o WhatsApp também teve um escalonamento gigantesco por causa do Network Effects. Por quê? Uma vez que eu tenho WhatsApp no meu celular e o meu amigo não tem, quando o meu amigo passa a ter o WhatsApp no celular dele, esse, esse WhatsApp passa a ter muito mais valor para mim. Quando a minha irmã passa a ter o WhatsApp, esse WhatsApp passa a ter muito mais valor para mim. Então, a gente volta no mesmo conceito. Quando um recurso passa a ter mais valor conforme as pessoas vão adotando ele, você está sofrendo um processo de network effects. E esse é um dos pilares por trás do crescimento das plataformas digitais. Outro tópico muito importante é essa lei de Metcalfe, a lei que explica essa questão de escalonamento das redes sociais. Ele fala que o valor de um sistema de comunicação cresce na razão do quadrado do número de usuários de sistemas. É uma expressão, é um cálculo matemático, mas eu fiz uns slides para explicar isso aqui para vocês. Então, as implicações da lei de Metcalfe no mundo digital é a seguinte: se você tem duas pessoas numa plataforma ou num sistema de comunicação, seja ele qual for, se você tem duas pessoas, você possui uma conexão entre elas. Está em vermelho ali, eu coloquei aqui no lado esquerdo. Se você aumenta uma pessoa e sai de duas para três, você só aumentou uma pessoa. O teu número de conexões vai para três. Ó, não é o dobro, é mais que o dobro. Eu saí de uma conexão para três conexões. Quando você adiciona mais uma pessoa, que você tem quatro pessoas agora, o teu número de conexões saltou de 3 para 6. Então, em dois passos, saindo desse, né? 2, você sai de uma conexão para 6 conexões. Isso é um cálculo, um crescimento exponencial. E é aí que está o valor quando a gente fala de plataformas e redes sociais. Quando você tem, por exemplo, o WhatsApp ou o Facebook, o que importa para eles? É o número de usuários ou o número de interações entre eles? É os dois, mas mais importante do que o número de usuários é as interações entre os usuários, porque nas interações entre os usuários que se agrega valor na plataforma. A gente vai ver mais para frente a questão de plataformas, one side, two side, three sides. A gente vai ver como é importante essas interações entre os usuários da plataforma. Aqui tem um gráfico para explicar o que eu falei, que é muito interessante. Aqui do lado a gente tem essa questão de crescimento. Vocês podem ver aqui que enquanto esses nodes, que são as pessoas das redes sociais, crescem quase linearmente, as conexões crescem exponencialmente. É o que eu acabei de explicar agora há pouco na lei
na lei que foi criada para explicar esse crescimento exponencial das conexões. É justamente porque as conexões exponencializam que a gente tem aqui do outro lado um gráfico que explica isso, o valor crescendo exponencialmente. Mas, André, qual que é a relação entre valor e conexão? É justamente o uso da plataforma. Se eu tenho 10 milhões de pessoas usando a plataforma e elas geram, não sei lá, vou dar um número melhor aqui. Se eu tenho 10 milhões de pessoas usando a plataforma e isso gera 100 milhões de mensagens durante o dia, são essas 100 milhões de mensagens ou posts que geram valor para a organização. Essa relação entre conexões entre as pessoas conversando e valor da plataforma. Um exemplo bem simples disso é o YouTube. O YouTube, quando um produtor faz um vídeo, uma pessoa lá, um, um youtuber da vida faz um vídeo e posta esse vídeo no YouTube, é justamente a conexão. O que é a conexão no YouTube? É aquele subscribe, onde você faz o subscribe e a pessoa vê o teu vídeo. Isso é a conexão. Então, quando eu posto um vídeo e esse vídeo é visto por milhares de pessoas por meio desse conceito das conexões entre as pessoas da rede social, é aí que gera valor, porque existem empresas de advertisement que estão olhando para essas pessoas que estão assistindo esses vídeos e querem saber dos gostos dessas pessoas para aproveitar essas visualizações para engajar e colocar a sua publicidade. Então, o valor das redes sociais não está somente no número de usuários, como a maioria das pessoas pensa, está nas conexões estabelecidas entre as pessoas que gerem interesse e valor econômico para outras instituições que querem saber o que está sendo trafegado entre esses nós, entre essas pessoas das redes sociais. A gente entra no outro conceito muito interessante de modelos de negócio, que é produtos complementares. Produtos complementares é um conceito que explica o seguinte: dois produtos têm muito mais valor quando estão juntos do que separados. Aí a gente pode dar vários exemplos. Sapatos, o pé esquerdo e o pé direito, eles têm muito mais valor quando estão juntos do que separados. A gente tem o exemplo do barbeador e da Gillette, eles têm muito mais valor quando estão juntos do que separados. E a gente tem o exemplo da impressora, que a gente convive com o exemplo da impressora há muitos e muitos e muitos anos, desde que as empresas foram lançadas. Você tem aqui de um lado a impressora, que na maioria das vezes tem um custo de produção grande, mas tem uma margem pequena, e do outro lado você tem as impressoras com os cartuchos de tinta. Então você tem de um lado as impressoras, do outro lado os cartuchos de tinta. Isso aqui na direita era para ser um cartucho de tinta, né? O conceito os dois juntos têm muito mais valor do que separados. Você não vai usar um cartucho de impressora sozinho, assim como você não vai usar uma impressora sozinha, né? Esse é um conceito que a economia digital traz da economia normal, mas é muito importante entender e conhecer quando a gente olha para a economia digital. Esse é o princípio de produtos complementares, quando os dois juntos têm mais valor que separado. Existe uma dinâmica por trás dos produtos complementares que a gente conhece, que é o seguinte: quando há queda de um dos produtos complementares, a tendência é que a tendência é que não só vai haver o aumento da demanda para esse produto que está tendo a redução de preço, no caso que é a impressora que eu coloquei de exemplo, mas como também haverá um evento adicional, um evento complementar, que será o aumento das vendas do produto complementar, que no caso aqui é o cartucho de tinta, independente do preço do cartucho de tinta. Esse é um conceito que pode parecer complicado, mas não é quando você entende. Eu vou reforçar aqui o exemplo da impressora. Eu tenho uma impressora, essa impressora tem um custo de produção relativo, mas uma margem pequena. Qual que é a minha estratégia comercial? Eu tenho um produto complementar, que é o cartucho de tinta, e esse cartucho de tinta tem uma margem muito maior. Se beneficiando desse conceito de produtos complementares, que faz com que um cliente compre os dois produtos juntos e não por vez em momentos separados da sua vida, usando esse conceito, qual é a minha estratégia comercial? Eu reduzo o máximo que eu posso o preço da minha impressora, e eu aumento a demanda de clientes querendo comprar minha impressora, mas eu instantaneamente também aumento a demanda
dos meus cartuchos de tinta, independente do preço do meu cartucho de tinta, porque uma vez que eu já comprei a impressora da Epson, da HP, eu não posso comprar outro cartucho de tinta. Não posso. Eu tenho que comprar um cartucho de tinta da Epson ou da HP, e é por isso que, independente do preço do meu produto complementar, ele vai ser comprado. Esse é um exemplo relativamente simples, mas daqui a pouco vocês vão ver que empresa que utilizou isso no mundo digital e o resultado disso. E aí a gente tem o exemplo que eu comentei com relação a produtos complementares. A gente tem o exemplo do iPhone e o exemplo da Apple Store. Reforçando o exemplo que eu dei de produtos complementares, imagine comigo o seguinte, o exemplo da impressora e do cartucho de tinta, né? Imagine que a construção dessa minha impressora, que eu dei de exemplo, ela tem um custo fixo mínimo. Então eu não posso abaixar infinitamente o preço dessa minha impressora porque ela é um ativo físico. Eu tenho custo de produção. Mas imagine que esse meu produto não fosse fixo, fosse digital. Qual que é uma das maiores características de um produto digital? Custo marginal praticamente zero. Então imagine que esse meu desconto que eu posso dar na impressora fosse tão pequeno a ponto de ser zero. Ou fosse, perdão, esse desconto fosse tão grande a ponto de chegar com preço zero. Eu dar de graça a impressora. Imagina esse cenário, eu poder dar de graça uma impressora. Nesse cenário, eu tenho um movimento muito forte na contramão de aumentar a demanda do meu produto complementar, que seria o toner, o cartucho de tinta ou o toner da impressora. Se a HP ou a Epson colocasse essa estratégia de mercado, eles iam vender tanto cartucho de tinta que eles não iam conseguir atender a demanda de mercado. Mas por que eles não fazem isso? Porque a impressora, como é um ativo físico, a gente fala economia dos átomos, né? Como ela é um ativo físico, você tem um limite no desconto que você pode dar. Mas isso não acontece nas empresas do mundo digital, das empresas de tecnologia que sabem usar as plataformas digitais, como essas empresas que a gente viu aí desde 2005 surgindo. Um exemplo disso é a Apple. A Apple tem o iPhone e tem a Apple Store. O que a Apple fez? A Apple, quando surgiu, os primeiros 500 apps que ela lançou de graça. Né? Essa história da Apple, quando ela começou com a história da Apple Store, a ideia era que esses apps fossem de graça, não cobrados. Depois começou a ser cobrado, mas inicialmente não era. Então, a Apple usou esse mesmo conceito de produto complementar da impressora e do cartucho de tinta para o seu ecossistema de produtos, dentro da sua estratégia comercial. Quando a Apple introduz a ideia de ter aplicativos de graça, ela faz a mesma coisa que virtualmente aconteceria se fosse possível dar impressoras de graça. Ela cria uma demanda de mercado gigantesca para consumir esses aplicativos de graça, esses aplicativos digitais de graça que estavam na Apple Store. Só que lembra que no produto complementar você tem um produto que é de graça, ou um produto com desconto muito grande, ou um produto de graça, mas do outro lado um produto com uma margem maior. No caso da Apple, qualquer outro produto que tinha uma margem maior e que, independente do preço, seria comprado? iPhone. O iPhone. Essa foi a sacada da Apple. E deu uma sacada que deu muito certo. Você gerou uma demanda no mercado, anunciando que você teria na Apple Store aplicativos de graça que poderiam ser usados por mais diversos públicos e interesses, produzido por empresas terceiras, para um produto, para uma faixa social econômica alta, que poderia ter acesso a esse tipo de tecnologia, especialmente a economia norte-americana. E quando ela coloca à disposição esses aplicativos de graça, todo mundo se pergunta: ah, de graça? De graça eu quero. Como é que eu faço para acessar esse aplicativo de graça? Tem que comprar o iPhone. Lembra aquela história que eu falei? Independente do preço do produto complementar, exatamente isso que aconteceu com o iPhone. Eles colocaram o iPhone num preço lá em cima, com uma margem gigantesca, e vendeu igual água. Um exemplo disso é o que eu vou mostrar para vocês agora. Desde que a Apple Store foi lançada, existem 1.800.000 aplicativos na Apple Store. Muitos de graça e alguns cobrados. E quando você olha a quantidade de iPhones vendidos, é assustadora a relação. Você vê que existem 1.800.000 aplicativos de graça na Apple Store e foram vendidos desde o primeiro iPhone da Apple 2,2 bilhões de devices vendidos.
2,2 bilhões de devices vendidos. Vocês conseguem entender a relação? Fica muito claro que eu expliquei de produtos complementares. Você tem, de um lado, os aplicativos construídos e feitos e dados de graça para os usuários. Quando eu falo de graça, eu falo de graça por um valor simbólico, uma dezena de dólares, 2 dezenas de dólares. Os valores não são muito altos, que gera uma demanda muito forte pelos consumidores que estão dispostos a comprar o teu produto complementar, independente de qual que é o preço. E o preço do iPhone todo mundo sabe como é que é, e a relação de venda foi explosiva. Você tem aí a relação de 2 milhões de apps que geraram na contramão uma venda de 2, é uma relação até assim, 2 milhões para 2 bilhões. É só vocês fazerem as contas dessa relação e entenderem o potencial do que é produtos complementares quando a gente fala de modelos de negócios digitais dentro de uma estratégia de transformação digital. A gente fala um pouco agora de plataforma digital. Plataforma digital tem alguns conceitos importantes para destacar aqui. Uma plataforma digital pode ser definida como um ambiente digital, caracterizado por um custo marginal quase zero. Lembra que eu comentei isso? Custo marginal de acesso, reprodução e distribuição. Esse é um dos conceitos, né? Uma plataforma digital tem que conectar usuários que podem estar usando o mesmo produto, serviço ou serviços complementares. Independente disso, plataformas digitais não podem ser ignoradas. Elas têm potencial destrutivo quando a gente fala de concorrência, especialmente nesse mercado de tecnologia. Existem 3 tipos de plataformas digitais. Né, desse ambiente, plataforma digital nada mais é que um ambiente de negócio online conectando vários lados de pessoas. Tem 3 tipos de plataformas digitais: one-side, two-side e n-sides. O que é uma plataforma one-side? É o WhatsApp, o Dropbox. Você entra lá, você conversa, mas a ideia é que você tem somente um lado dessa conversa. É eu conversando com você, é eu conversando com meu irmão, é eu conversando com meu pai, é eu conversando com a minha mãe, é eu conversando com a minha esposa. Esse que é a relação. Existem somente uma categoria de participante ou de usuário nessa plataforma. Existe uma outra plataforma que é o Two-Side Network, onde existem 2 categorias de participante nessa plataforma. Exemplos clássicos desse tipo de plataforma: Lyft, Uber e 99. Você tem de um lado os motoristas, de outro lado os passageiros. Existe uma série de conceitos que se desdobram sobre isso, que eu não estou abrindo aqui, mas é interessante a gente entender que você tem 2 lados dessa equação nas plataformas. E tudo isso gera aquilo que eu comentei lá atrás para vocês. Se você tem mais usuários, outros tipos de usuários, se estabelece mais conexões, essas conexões possuem valor e é isso que faz o valor da plataforma crescer. E você tem plataformas N-Sites, que são mais de 2 categorias, 3, 4, 5 categorias de usuários ou de beneficiários dessa plataforma. Um caso YouTube, que eu coloquei aqui. No YouTube você tem os produtores de vídeo, no YouTube você tem os consumidores de vídeo e no YouTube você tem as empresas de advertisement ou de publicidade. Como que funciona essa questão dos N-Sites aí nas plataformas digitais? Eu trouxe aqui o exemplo do Facebook, o case do Facebook. Você tem eu no centro da apresentação aqui, eu. Então você vê, de um lado eu tenho aqui one-side plataforma, porque o Facebook me permite que eu converse com outras pessoas, assim como o WhatsApp permite. Então eu posso conversar com você por meio do Facebook. Isso caracteriza o one-side platform. Eu também tenho mais uma outra característica aqui, que é a questão de eu poder conversar, né, ou eu poder usar, melhor dizendo, aplicativos de desenvolvedores do Facebook para eu usar dentro do Facebook, aqueles aplicativos que eu posso usar dentro do Facebook. Isso também gera uma outra plataforma two-side plataforma aqui com esse desenvolvedor. E eu também tenho uma outra plataforma aqui que se desdobra dentro do Facebook, que também aqui, vocês me perdoem, está escrito two-side, mas deveria estar three-side. Que você gera mais um lado da plataforma, deveria ser three-side plataforma aqui, que são as empresas de publicidade de advertisement, que também estão nesse ecossistema do Facebook. Olhando a big picture, o que eu posso dizer para vocês?
O Facebook parece uma plataforma one-side, que você fala com outras pessoas, mas não é. O Facebook tem vários lados, né? E tem lados até desconhecidos que a gente não chega ao público. Mas o que a gente sabe é que existem empresas de advertisement que querem saber o que você conversa com seu colega, as conexões que eu falei, lembra as conexões que eu expliquei? Aqui tem uma conexão e essa conexão tem valor para as empresas de advertisement. Também existe os desenvolvedores que fazem aplicativos para mim, que também gera valor. Então, voltando àquele gráfico de valor que eu expliquei lá no começo, sobre conexões, o Network Effects, são essas conexões que atraem interesses dos outros usuários ou beneficiários da plataforma, e é assim que eu vou criando lados dessa plataforma, e quanto mais lados eu crio que eu crio numa plataforma, mais valor se gera para essa plataforma. Ofertas digitais. Eu só vou trazer um conceito aqui de ofertas digitais, que é o Free, Instant, Perfect, que é muito importante. Quando você vai criar um produto, é muito importante você ter em mente que esse produto pode, provavelmente, pelo menos nessa estratégia, quando a gente fala estratégia de portfólio de produtos digitais, portfólio de ofertas digitais, é, você provavelmente algum desses seus produtos você vai dar de graça. Para você justamente ter todos esses efeitos que eu expliquei de produtos complementares, de network effects e todas essas características que eu expliquei de uma plataforma digital. O que é o free? O fato de você do produto ser copiado infinitas vezes. Isso é muito importante. O que é o instant? O fato da cópia ser perfeita. Uma grande diferença na indústria de manufatura tradicional. A gente fala a diferença entre, a gente fala economic of atoms, que é a economia dos átomos, e a economic of bits, que é a economia dos bits e bytes. Na economia dos bits e bytes, a cópia sempre é perfeita. Na economia dos átomos, a cópia não é perfeita e você tem um custo massivo dentro da indústria para garantir que as cópias sejam perfeitas. A Lego é um exemplo disso. A Lego gasta muito dinheiro para fazer com que cada pecinha que seja injetada, seja criada, tenha a mesma qualidade da peça anterior e esse custo não existe na indústria digital. Perfect, a qualidade do produto não se deteriora. Melhor impossível. Então eu posso dar de graça infinitas vezes, com custo marginal zero. A cópia praticamente instantânea. E além disso, ela é perfeita, ela é igual à cópia anterior. Isso é uma coisa muito legal. Operação digital. Com relação à operação digital, a gente tem aqui dois grandes pilares: Customer Experience e Core Business. Uma coisa muito interessante que eu queria falar aqui é o seguinte: quando a gente olha para a operação digital, tem um conceito muito importante que a gente tem que explicar, que é o seguinte: as empresas tradicionais, aquela que eu falei, que as empresas que estão da economia de escala, que crescem baseado na redução do custo por meio do aumento da eficiência, na diluição dos custos por meio do aumento da eficiência, essas empresas estão suportadas por um conceito que surgiu em 1985, né? Que é o conceito da cadeia de valor de Porter, onde você tem aqui basicamente as atividades primárias e as atividades de suporte, as atividades primárias da cadeia de valor da empresa, olhando para uma margem aqui no final. O que é importante falar é que com todo esse movimento de transformação digital, lembra que eu expliquei isso? O movimento de transformação digital é um movimento de transformação das empresas por meio da tecnologia para entregar valor para os seus clientes. Lembra que eu expliquei sobre economia digital? Que a palavra-chave da economia digital era ter produtos e serviços para atender necessidades dos clientes com personalização, ainda que de forma massiva, mas com personalização. Quando você volta para o tema de operação digital dentro das organizações, como que as empresas, o que é a operação digital? Como as empresas vão tocar o dia a dia delas, sua cadeia de valor, olhando para toda essa transformação digital que está vindo. Quando você coloca a lupa na operação digital da empresa, você vai encontrar esse desenho, que é a cadeia de valor da organização. Você vai ter as atividades primárias e as atividades secundárias. Tem um grande problema com esse conceito de cadeia de valor quando a gente olha para o processo de estratégia de transformação digital. Ele não inclui uma pessoa chamada cliente. O cliente está fora desse desenho de cadeia de valor. E eu explico por que ele está fora. Porque o propósito da cadeia de valor, como eu expliquei lá atrás, quando você olha com relação à com relação à economia de escala, quando você olha lá para trás com relação à economia de escala, que é o que eu expliquei de você ser cada vez mais eficiente e reduzir cada vez mais o custo, isso acaba gerando uma visão egoísta na empresa.
né? É uma visão para dentro da empresa, não uma visão para fora. E as empresas fizeram isso por quase 100 anos. Por quase 100 anos, as empresas foram cada vez mais egoístas, no sentido de olhar para dentro, de reduzir custo, de serem mais eficientes, de produzir mais com o mesmo e despejar esses produtos no mercado. Tem toda uma linha de discussão aqui que a gente pode abrir, que resultou nessa questão das empresas com inovação disruptivas, mas eu não vou falar nisso agora. Mas o importante é entender que quando as empresas são egoístas nesse modelo de se fecharem dentro desse desenho de cadeia de valor, eles colocaram do lado de fora, deixaram os clientes do lado de fora, e o que a gente vê depois do ano 2000, com todo esse processo de transformação digital acontecendo, com esse processo das tecnologias emergentes surgiram, com o processo das tecnologias emergentes surgindo, é que cada vez mais ficou claro para as empresas que só seria possível ter diferencial competitivo se você começasse a fazer coisas dentro da sua empresa para os clientes que estavam lá fora. Quando isso começou a surgir, e isso só começou a surgir porque várias empresas começaram a provar que era possível fazer isso, todos esses grandes players de tecnologia começaram a fazer isso, e talvez o melhor exemplo disso seja, talvez, a... deixa eu ver se consigo dar um exemplo para vocês aqui, a Netflix. Talvez o Netflix é um bom exemplo disso. Uma empresa que se preocupou em criar conteúdo de qualidade, colocar uma experiência melhor para os seus clientes. Talvez o Netflix seja o Nubank é um exemplo disso também. Então, algumas empresas começaram a fazer esse processo de transformação digital, começaram a mostrar que mais importante que ter sua cadeia de valor eficiente e reduzir custo, é importante você conhecer seu cliente, e quando eles fizeram isso, eles expandiram esse conceito que a gente tem de cadeia de valor e criaram uma cadeia de valor digital, ou uma operação digital, se você preferir, onde nessa grande cadeia de valor digital, para drivar a sua operação digital, você expande o seu olhar, a sua visão, para colocar o cliente dentro dele. E aí você transforma essa cadeia de valor original, que inicialmente tinha como foco margem, né? Esse margem que está escrito aqui, ó, é a margem final do resultado da operação em necessidade do teu cliente. Claro, toda empresa visa lucro, mas lembra que eu falei, na nova era de competitividade que nós estamos entrando, o diferencial competitivo não é só mais a margem. O diferencial competitivo é você conhecer seu cliente. O diferencial competitivo é você conhecer a necessidade do seu cliente. Porque quando você olha no big picture, existe fundo de investimento, existe private equity, existe uma série de opções de você conseguir investimento, existe cabeças brilhantes para criar empreendimentos, existe mercados aí ao redor do mundo para se vender produto. Mas se você não conhecer o teu cliente para quem você vai vender, você não vai ter diferencial competitivo. Montar uma fábrica e vender produto hoje não é mais diferencial competitivo. Diferencial competitivo é você saber o que vender, para quem vender, e é por isso que a operação digital muda. Porque não adianta mais você sair produzindo, se você não tem um olhar mais qualificado de mercado, se você não sabe para que se vender, e para você saber para quem você vender, você precisa olhar para dentro da sua empresa e reformatar essa cadeia de valor que surgiu em 1985 o conceito, e que hoje a gente vê que não se sustenta mais e que precisa de uma roupagem como essas empresas novas estão introduzindo. Então, evoluindo um pouco mais aqui na questão de operação digital, a operação digital evoluiu e hoje ela não contempla só mais essa questão de core business, ela contempla também a questão do customer experience, que é muito importante. No slide anterior, quando eu falo a cadeia de valor de Porter de 1985 não contempla uma visão específica do teu cliente, apesar de ter marketing e sales ali, que deveria ter um GTM dentro que olha para o mercado, ela não contempla no todo uma visão focada e centrada no seu cliente. Então, quando a gente repagina essa operação digital da empresa, a gente começa a colocar competências que olham para o cliente, e isso vem nesse desenho de Customer Experience aqui, atrelado a esse desenho do Core Business tradicional, que são todos os processos que a empresa tem no dia a dia. Tudo isso, esses dois grandes componentes se transformam no que a gente chama hoje de jornada do cliente ou Customer Experience. A primeira parte dele aqui, ou melhor, a primeira parte na sua esquerda, que é Customer Experience, ela fala sobre melhor interação dos clientes com a empresa, e na segunda parte, à sua direita, a gente tem maior eficiência e agilidade por meio de uma cadeia de valor não só mais eficiente, mas como também mais inteligente. Essa é a palavra em voga hoje em dia. Toda essa combinação de Customer Experience e Core Business
que a gente chama de jornada do cliente, tem um propósito na operação digital das empresas, que é entregar uma experiência mais leve, mais simples e mais prazerosa para quem? Não é para os funcionários da empresa, não é para o acionista da empresa, é para o cliente da empresa. É por isso que as empresas estão reformatando quem elas são por meio de um processo de customer experience melhor, para conhecer o seu cliente e assim criar uma experiência melhor de jornada do cliente para os seus clientes. É importante você conhecer o seu cliente, acho que esse gráfico fala por si só. Uma pesquisa feita pela McKinsey com mais de 1.000 empresas, eu acho, se eu não me engano, mostra que de 2004 até 2014, num range de 10 anos, as empresas líderes tiveram um, um, um grau de satisfação muito maior quando implantaram estratégias de Customer Experience. Esse é um exemplo de impacto da digitalização dos processos de negócio, da operação das empresas, um case de um banco que conseguiu transformar o seu processo de aproximadamente 70 dias de onboard de um cliente para 25 dias de um cliente. Isso é um banco, um case de um banco. 25 dias ainda é muita coisa, mas eles conseguiram reduzir aí menos da metade o tempo que o cliente levava para entrar na empresa. De novo, reforçando aquilo que eu falei, a sua cadeia de valor não pode ser uma coisa estática que fica olhando somente, buscando somente economia de escala, tentando reduzir ao máximo que pode, porque se você continuar fazendo isso, você vai ignorar o teu cliente e você não vai ter diferencial competitivo frente às outras organizações. Você precisa reformatar e reestruturar, reconstruir essa tua cadeia de valor, que nem esse banco fez, para integrar processos, unificar processos, reduzir burocracia, deixar a estrutura da empresa mais ágil, com todo o aporte das tecnologias emergentes que você tem hoje em dia, e aí que entra as tecnologias emergentes, volta lá no primeiro slide que eu falei, a tecnologia emergente é um catalisador do processo de transformação de negócio das empresas, e o resultado é isso que a gente está vendo, maior e melhor experiência dos seus clientes com a sua organização. A gente vai aqui para o penúltimo pilar, que são competências, acho que é o último pilar, o penúltimo pilar, competências digitais. Você tem aqui todas as competências são fundamentais para as organizações hoje em dia, quando a gente fala em estratégia de transformação digital. É importante ter um pilar de Data Analytics Insights, para ter melhores condições de armazenar, analisar e tomar decisão. É importante ter um pilar de experiência e inovação, para você ter capacidade de testar coisas e inovar. Não sei se vocês lembram de um dos slides que eu mostrei, a diferença entre a economia de escala e a economia digital. Na economia digital tinha um tópico falando sobre tomar riscos de forma gerenciada. Esses riscos vêm justamente desse processo de experimentação das empresas. O Digital Workplace, você precisa ter um ambiente de trabalho que entregue mobilidade, agilidade e velocidade para os seus funcionários. Você precisa ter uma arquitetura de TI, o que a gente chama hoje uma arquitetura digital de TI, voltado para soluções de tecnologias integradas que entreguem velocidade e possa acompanhar esse time to market que está sendo drivado pela área de negócio para entregar soluções para o mercado cada vez mais rápido. Você precisa ter uma estrutura, uma organização digital também que faça sentido. Eu vou criar uma BU para digital dentro da minha organização, eu vou colocar pessoas responsáveis por digital dentro de cada BU, eu vou centralizar essa BU como se fosse uma governança. Qual que é o melhor desenho da minha organização? É nesse tipo de decisão que eu ajudo as empresas com a minha consultoria. Cultura digital nem se fala, a gente já lê na literatura isso, uma das maiores barreiras com relação à adoção de transformação digital é a cultura. Né? A cultura tem uma frase famosíssima do Peter Drucker que diz que a cultura come estratégia no café da manhã. Né? Então lembra, todo esse material, todo esse webinar é sobre estratégia para transformação digital. Olha a frase do Drucker. Cultura como estratégia no café da manhã. A cultura é uma coisa muito forte, muito enraizada nas empresas, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. E se você não tomar cuidado com o tema de cultura dentro da tua organização, a empresa vai ter uma dificuldade muito grande de transformar.
porque a cultura da empresa não vai permitir essa transformação. Lembra dos estilos de estratégia que eu mostrei? Você sair do clássico para ir para o visionário, sair do clássico para ir para o adaptador ou para o modelador, você não vai conseguir fazer esse movimento porque a cultura da empresa não vai movimentar, a cultura da empresa não vai permitir, e quando a cultura da empresa não permitir, a sua estratégia vai por água abaixo. Aceleradores digitais, todos que você pode imaginar, as empresas têm à disposição hoje. Elas têm ecossistemas digitais, as empresas têm à disposição a internet das coisas, as empresas têm big data, têm aprendizado de máquina, machine learning, tem assistentes virtuais à disposição, visão e fala, centro de inovação, tem cloud, tem wearables, tem RPA, é esse conjunto de tecnologias emergentes que a empresa tem à disposição para transformar o seu negócio. Alguns exemplos aqui, quando a gente fala de machine learning, vem todos esses tópicos à disposição das empresas. E as empresas que têm maior maturidade digital estão sabendo aproveitar melhor que as empresas que têm menos maturidade digital. Mas só em machine learning a gente tem à disposição das empresas agentes virtuais, toda a parte de NPL, que é para trabalhar com linguagem natural. Você tem a parte de RPA, você tem a questão de speech mesmo, de conversa, a questão de visão, de computação, de visão, a geração de linguagens naturais, robôs físicos propriamente ditos, veículos autônomos e mais uma série de outras tecnologias que o machine learning está trazendo para as organizações. Alguns exemplos de casos de uso, especialmente na indústria de varejo. Você pode ver aqui no primeiro exemplo, otimização de produtos dentro das lojas, personalização de recomendações, que é o famoso Next Product, otimização de logística, compras, a questão de fazer predição de vendas e demandas, né, baseado em regiões e micro-regiões, e predição de tamanho de mercado e produtos dentro do varejo são alguns exemplos. Na literatura já tem materiais indicando 100 casos de uso, mais de 100 casos de uso para essas tecnologias dentro das organizações. E as empresas que souberem usar isso vão ter seu diferencial competitivo. Mapa de danos de decisão de tecnologia, esse é um mapa que eu achei do governo federal aqui do Brasil, que explica como você pode usar essa visão esse mapa para tomada de decisão de que tecnologia você vai adotar ou não. Basicamente, você vai olhando do mais amplo para o mais restrito e vai considerando uma série de variáveis até você indicar que uma tecnologia é prioritária ou ela é crítica. Por que esse mapa existe? Esse mapa existe porque você periodicamente você tem que passar por um ciclo de que apostas você vai fazer. Então você entra, por exemplo, numa empresa como um banco, por exemplo, com certeza você tem espaço para RPA. Muitos bancos já estão automatizando seus processos com RPA. Mas qual é a próxima tecnologia que eu vou colocar? Então você tem que passar por um crivo como esse, e com um crivo como esse, você pode entender que de repente dentro de um banco a próxima grande tecnologia é você eventualmente colocar a gente fala, por exemplo, de chatbot, mas poderia ser, por exemplo, algum processo com aprendizado de máquina para score de risco, ou de repente poderia ser uma outra tecnologia. Esse mapa ajuda você a sair de um set de 20, 30 tecnologias para um set de 2, 3, 4, 5 tecnologias para investir. Retomando os pilares da transformação digital, você tem aí por que, o que e o como, só reforçando, por que você precisa transformar, o que você precisa transformar e o como você vai transformar. No porquê você precisa ter uma visão muito clara da estratégia digital, no que você precisa ter uma visão muito clara dos seus modelos de negócios digitais, das suas ofertas digitais, da tua operação digital, e no como você precisa ter muito claro uma visão das suas competências e dos seus aceleradores. Essa combinação desses 6 pilares depende de indústria, segmento de negócio, concorrência e visão. A combinação de todos esses fatores vai determinar o que eu chamo de estratégia digital, ou estratégia de transformação digital, que vai pavimentar o caminho das empresas do que elas são hoje para o que elas querem ser no futuro, nesse processo de transformar o seu negócio por meio das tecnologias emergentes. Um exemplo que eu falei lá no começo, de um cliente que eu ajudei, é um cliente do meio de pagamento, e esse cliente é uma empresa do segmento é um subadquirente na indústria de meios de pagamento, e ele tem como problema, como caso de uso, a situação de que ele tem
é, consumidores usando os seus POS, POS da empresa dele, e esses POS estão em diversas lojas do varejo. E aqui em cima é a empresa dele. Então, o case que ele me trouxe foi: eu preciso de uma forma de conhecer melhor o meu cliente. Olha que interessante a necessidade do meu cliente. Ele falou assim: ó, André, eu preciso que você me ajude a construir uma forma de entender e mapear melhor a necessidade dos meus consumidores, os consumidores que estão aqui, os consumidores dos varejos, do comércio que ele atende com a maquininha dele. Ele é dono das maquininhas, ele é dono dos POS que estão nessas lojas do varejo, né? Então ele falou assim para mim: André, eu tô aqui em cima e eu preciso ter uma melhor visão dos meus clientes. Eu preciso ter uma visão melhor do perfil de consumo desses meus clientes aqui e do uso do POS pelos meus clientes aqui B2B, dos meus clientes B2B e dos meus clientes B2C. E aí eu sentei para ele para conversar, expliquei toda essa minha apresentação para ele e ficou muito claro o que eu expliquei para vocês agora. Que mais importante do que ele ter uma operação eficiente, dele ter processos, ter times, ter áreas, ter análise de fraude, tudo isso que é ZIS da indústria de subadquirente de meios de pagamento, é muito importante ele conhecer o cliente dele. Foi aquilo que eu expliquei lá atrás, né, no slide de cadeia de valor. Se ele não conhecer o cliente dele, ele não vai ter diferencial competitivo. E ele tem que usar as tecnologias emergentes para conhecer melhor o seu cliente. E aí eu sugeri para ele esse desenho aqui do lado. Eu sugeri para ele começar com usar aceleradores digitais, usando o IoT para plugar nessas maquininhas, nesses POS que ele tem, que ele tinha na rua, que ele tem até hoje na rua, e nesses POS ele começar a mapear uma série de comportamentos dos seus clientes B2B. O horário, um horário de uso, quantidade de transação, a maioria dessas informações ele já tinha. Ele só acoplou algumas outras informações, como trazer localidade, trazer uma série de outras informações que eram estratégicas para ele. Depois, a gente construiu com ele, eu ajudei ele a construir uma competência digital para Analytics, num provedor grande de player de nuvem que existe, disponível aqui no Brasil. E dentro dessa solução de analytics, nós começamos a colocar todos esses dados que vinham no IoT e começamos a fazer uma série de análises junto com uma equipe dedicada que foi contratada para analisar esses dados que estavam vindo dos seus clientes. Uma vez que a gente começou a entender o padrão e o perfil de consumo desses clientes, a gente começou a elaborar modelos de aprendizado de máquina em cima desses dados para começar a entender o perfil de comportamento desses clientes dele. E a gente começou a fazer uma análise micro segmentada e ele conseguiu começar a ter visões comerciais dos seus clientes B2B e B2C que ele não tinha antes. E uma delas, que foi a mais interessante, que eu aprendi com ele, que é a seguinte: ele comentou que o perfil de cliente dele, de POS, é o perfil de cliente que é assim: ele sempre está usando a máquina. Se ele deixa de usar a máquina por alguns dias, e a tendência, se o número de transação vai caindo ao longo do tempo, né, se o número de transações vai caindo ao longo do tempo, explicou para mim o seguinte: é porque provavelmente esse meu estabelecimento, que é um cliente B2B meu, foi assediado por uma outra empresa de POS e estava fazendo o teste de um outro POS. Olha a visão dele de negócio. E ele falou para mim assim: mas a questão é como que eu pego isso? E nós construímos aqui nesse layer de operação digital um algoritmo de machine learning que começou a analisar a tendência do número de transações, essa curva, né, que a gente chama de aceleração, né, essa aceleração, essa desaceleração do consumo de transações no POS, e isso começou a gerar um alerta para ele, até mesmo de forma preditiva. A gente incorporou o modelo em analytics, a gente começou a olhar, medir essa desaceleração, e em machine learning a gente criou um modelo preditivo que, dependendo de algumas variáveis, começava a sinalizar quando ele estava entrando já no processo de desaceleração, e esse tempo entre começar o processo e deixar de usar o POS dele e devolver o POS para ele, esse tempo ali de uma semana, 2 semanas, era o tempo que esse meu cliente precisava para passar a mão no telefone, ligar lá no estabelecimento, lá do varejo onde ele tinha o POS,
e tentar estabelecer uma estratégia comercial mais agressiva para trazer o cliente de volta para ele. O meu cliente ficou muito feliz, mas o importante que eu queria falar para vocês é que esses layers que eu expliquei para ele e que eu usei no projeto, operação digital, competência digital e aceleradores digitais, são layers do meu framework e que fazem todo sentido, que fizeram todo sentido na indústria dele e que provavelmente vão fazer todo sentido na indústria de vocês. Fechando a minha apresentação, fechando o webinar, o meu último slide é o da matriz de mudança, que é um material que eu trago do curso que eu fiz no MIT, que ajuda as organizações a saírem do estado as is para irem no estado to be. São duas representações. Do lado de cá você tem os processos as is das empresas e os processos to be das empresas e como eles se relacionam. Esse mais e menos que vocês estão vendo aqui, basicamente é se um processo tem sinergia com o processo to be, ou se ele tem sinergia ao mais, ou se ele não tem sinergia que é ao menos. A minha ideia não é aqui explicar para vocês em detalhes como funciona essa ferramenta, mas a ideia é que você seja capaz de listar os macroprocessos e os macroprocessos e as práticas de negócio das organizações no estado exist e no estado to be e comece a analisar as interdependências dessas práticas de negócio no sentido de poder estabelecer estratégias do tipo com quais áreas eu vou dar o passo à frente com a transformação digital, com quais eu não vou dar o passo. Então é muito interessante ter uma visão como essa quando você vai começar a trabalhar o tema de estratégia de transformação digital. É isso, eu agradeço o tempo de vocês. Muito obrigado por assistirem ao webinar. Eu estou à disposição de vocês no LinkedIn, do Twitter, quando vocês quiserem me contactar. Foi um prazer fazer essa apresentação para vocês e eu estou à disposição. Obrigado